Estamos de volta por aqui com mais para o nosso encontro semanal através do Diálogo Espírita. Aprender com o mal, buscar o acerto. Esse é o título do quadro Nós e o Mundo de hoje. Na sequência, o que Jesus quis dizer quando afirmou, após efetuar uma cura, que aquele homem não pecasse mais para que algo pior não lhe sucedesse. E uma questão de família. Aprendemos que o casamento é um compromisso espiritual muito sério. Então, como fica a situação daqueles casais que se separam e muitas vezes buscam e realizam outras uniões e não raro tornam a se separar? Para o final, nós reservamos uma ligeira análise baseada em observações e pesquisas científicas sobre a chamada água fluidificada. Aquela aguinha que costumam servir nos centros espíritas, geralmente após o passe, será que ela possui realmente algum efeito terapêutico ou é apenas o cumprimento de um ritual? Com você, a partir de agora, Diálogo Espírita. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, estamos eu Rose Heidmann e a Ana, para conversarmos acerca de um tema palpitante, desconfortável, mas muito necessário, né? Bem desconfortável. Aprender com o mal e buscar o acerto. Aprender com o mal, não dos outros principalmente, mas aquilo que a gente faz de errado, né? É muito desconfortável a gente reconhecer o próprio erro e tentar consertar e melhorar. É um processo contínuo de autodisciplina. Eu acho que era Henry Ford que dizia que o único problema do erro, a única perda que o erro traz mesmo, é quando a pessoa não aprende nada com ele. E o Roosevelt também dizia uma coisa bem interessante. O único homem que não erra é aquele que nunca faz nada. Então, faz parte do nosso processo humano. Entretanto, errar, né, e termos consciência de que erramos e tomarmos as providências devidas exige uma certa maturidade, um esforço. É laborioso retomar o processo. Mas a gente tem muita pesquisa atualmente no mundo a respeito do erro, do aprendizado que ele pode trazer, né? Inclusive em universidades famosas. Mas a maioria de nós, o que faz quando constata que errou? Fica se debatendo com a própria culpa, né, Ana? Nossa. E culpa, o que produz? Né? Nada. O que você acha dessa reação nossa, né? De ficarmos nos debatendo com a culpa quando erramos? A culpa, ela nos paralisa. Porque a culpa, ela traz para nós um sentimento de fracasso, de menos-valia. E tem um livro do espírito Joana de Ângeles, de psicografia do Divaldo Pereira Franco, que chama Em Busca da Iluminação Interior, que ela vai falar sobre a questão da culpa, que é importante que nós saibamos que cometemos um erro. Mas quando nós paramos nesta culpa, nós passamos a fazer um papel de vítima. Nós nos vitimamos. E quando nós nos colocamos na posição de vítimas, nós então deixamos de aprender, deixamos de realizar. Então, temos a consciência do erro é benéfico. Saber que erramos, que temos culpa e assumir com responsabilidade é um aprendizado. Nossa, você veja a posição da Joana, né? Nos livros psicografados pelo médium Divaldo Pereira Franco, ela está plenamente de acordo com a ciência atual. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler, mas tem o professor Schonecker, da Universidade de Harvard, que faz a pesquisa em cima do erro e do aprendizado. E o que ele coloca? Que sem o erro ninguém aprende. Diz como é que uma criança aprende a andar. Ela tenta, engatinha, depois fortalece as perninhas, fica de pé, cai, rala o joelho, dali a pouco firma, né? Errando, levantando e aprendendo. Ele sugere que o processo de aproveitar os próprios erros é a base do amadurecimento, da criação da responsabilidade
e do crescimento pessoal. Ele sugere, eu não sei se você viu, 4 passos para nós trabalharmos o nosso aproveitamento, a mais-valia do nosso erro. Já que erramos, né? Constatamos que erramos. Vamos pelo menos aproveitar para crescer em alguma coisa com aquele erro. O que ele diz? Quer ver? Primeiro passo para a gente aprender com os erros. O mais difícil, admitir que errou. Gente, como é difícil. Mas ele diz que a base é essa. Se você não acha que errou ou fica tentando provar que estava certo, você não tem chance de aprender com o teu erro. Então, a primeira coisa é examinar o que fez e admitir. Se errou, pedir desculpas, etc. Mas principalmente para você mesmo. Saber que errou e assumir que foi um erro. O segundo passo, ressignificar o erro. Porque a maioria de nós fica, como você disse, com a culpa inútil, né? Então, deixar de encarar o erro como uma coisa ruim e encarar como um ponto positivo, sabermos que erramos e ressignificar aquilo como uma oportunidade de aprendizado e superação. Acho que era Alva Edison que dizia, né, quando estava tentando criar o filamento da lâmpada e nenhum tipo de filamento dava certo, que já tinha feito 300 e tantas experiências e que, portanto, estava mais perto da solução. Então, aprender com o erro faz parte disso. Segundo Schoenecker também, a gente tem que examinar a fundo o erro. O que a gente faz quando erra? Não quer nem lembrar, né? Tem pesadelo, acorda no meio da noite. Diz que a gente tem que examinar e descobrir por que errou, o que falhou no nosso processo, para listar formas de evitar. E por último, com isso, transformar aquele erro num aprendizado, colocar em prática métodos que nos levem a enfrentar e evitar aquele erro. Eu tenho a impressão que a ciência, né, ela nos auxilia também profundamente nesse processo de aprender com o erro, que deixa de ser não nos demorarmos na culpa, tentarmos agir com mais consciência, apenas uma questão de fundo moral, mas uma coisa científica que nos leva a um aprendizado, um crescimento, um amadurecimento espiritual. Com certeza, né? E ele vem falando também dentro da doutrina espírita, veja que interessante, né? A gente tem a ciência e temos a doutrina espírita. O livro Para o Uso Diário, do médium Raul José Teixeira, pelo espírito Joanes, ela vai dizer assim, que nós temos que admitir que erramos, reconhecermos que erramos, pedirmos perdão pelo nosso erro, fazer uma autoanálise. Qual que é a maior dificuldade? Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, na questão 632, né, o 632, quando Kardec, então Allan Kardec, ele questiona os espíritos superiores a respeito assim, o homem não tem tanta condição assim de avaliar o certo ou errado. Ele pode muito bem se deixar enganar achando que está fazendo bem e na realidade está fazendo mal. E a resposta que os espíritos dão a ele é a mesma que Jesus lá atrás vem falando nos evangelhos, que nós devemos analisar se o que nós estamos fazendo para o outro é o mesmo que gostaríamos que fizesse para nós. Então isso já começa a abrir para nós um novo horizonte. Então quando nós reconhecemos que erramos, nós pedimos desculpa para o outro, também nós temos que avaliar o auto-perdão, porque nós somos falíveis, nós não somos perfeitos ainda, nós estamos em aprendizado. Olha, você falando isso, quem que eu lembro, né? Para mim, o exemplo máximo, porque todos nós somos assim, escrupulosos, nos debatemos, né, com problemas de consciência. Ai, meu Deus, cometi uma gafe, será que eu ofendi? Será que fui indelicado? Será que errei em tal ponto? Para mim, o exemplo máximo de superação é Paulo de Tarso. Pensem bem, a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, né? Um doutor da lei, assassino, matou um monte de gente, dentro da lei, mas moralmente assassino, tinha apedrejado Estevão, matado um monte de gente. Quando Jesus lhe aparece e ele toma consciência que estava errado, ele fica, ai, sou culpado, né? Tenho que pagar pelos meus erros. Ele não perde tempo com ele mesmo. Ele pergunta para Jesus, Senhor, o que quereis que eu faça? E a partir dali se transformou num paladino daquela causa cristã.
enfrentando todos os reveses, o desconforto e a perseguição do mundo por fidelidade ao aprendizado que a constatação do erro lhe trouxe. Então, para mim, esse é o exemplo máximo, é não perder tempo com a culpa, como a Ana colocou, superar e, no seu processo de constatação de que estava errado, não se dar ao luxo de perder tempo, trabalhar arduamente para reconquistar o tempo perdido e melhorar a si mesmo e o mundo ao seu redor. Muita paz. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Precisando conversar? Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br. Queridos irmãos, no quadro de hoje, vamos comentar uma passagem que está na Gênese, no capítulo 21, quando Jesus, após curar um paralítico e encontrando-o num outro momento, recomenda a esse irmão: vá, olha que já te curei, agora vá e não peques, para que não te aconteça algo pior. Então Jesus curava as pessoas no intuito de que elas despertassem. Jesus, com o conhecimento do ser humano, sabia que aquele ser humano já estava em condições de perceber, já tinha sofrido o que era necessário em função da sua doença ou da sua dificuldade, e ele curava para despertar essa pessoa para ela não pecar mais. Mas o pecado que Jesus pretende curar de cada um de nós não é aquele pecado comum que se vê em listas de pecados que as religiões, aos milênios que se passaram, colocaram na cabeça das pessoas, e as pessoas aceitaram, de que o pecado são atitudes exteriores. Por exemplo, na época de Jesus Cristo, comer carne de porco era um pecado. Usar uma saia acima do joelho era um pecado. Porém, para Jesus, para Deus, também pouco importa a saia, o tamanho da saia que a mulher usa. Isso é considerado algo exterior, que não interfere na moralidade da pessoa. O que Jesus pregava era o pecado moral. Então, Jesus disse numa ocasião: vos foi dito que cometer o adultério é pecado, porém eu vos digo, aquele que desejar a mulher do próximo já pecou. Então Jesus coloca a origem do pecado no íntimo de cada um de nós. Jesus quer dizer que esse pecado está na nossa intenção, no nosso desejo. Essa nossa intenção, ela é contraditória com a nossa consciência. A nossa consciência sabe que o que eu estou desejando se é certo ou errado. E quando acontece o pecado é quando eu aceito uma ideia, desejo uma ideia ou promovo uma atitude através dessa ideia contrária à minha consciência moral. Que mesmo o mentiroso pode convencer multidões de pessoas de uma inverdade. Porém, ele jamais vai conseguir convencer a ele mesmo dessa verdade, porque ele sabe que é mentira. A consciência dele vai cobrar dele.
futuramente ele vai arcar com a consequência desse ato. É por isso que Jesus dizia, vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, o pecado é, em suma, tudo aquilo que eu faço para o outro e não gostaria que fizesse para mim. É o contrário da moral que diz, faça para os outros aquilo que gostaria que fizessem para você. Então Jesus falou isso. Então o pecado é o contrário, é eu fazer para alguém aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. E isso todos nós temos consciência do que não gostaríamos que nos fizessem. Então é muito simples, através da nossa própria consciência, do nosso saber íntimo, saber se estamos pecando ou não. E quando pecamos, o que ocorre? Nós construímos uma dívida que teremos que resgatar em mais ou menos tempo, mas futuramente, fatalmente, teremos que resgatar. Por isso que Jesus falava, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Jesus nos convida à renovação íntima. Porque Jesus, conhecedor do nosso coração, sabe que todos nós temos as nossas tendências, temos as dificuldades, temos as nossas fraquezas. Então Jesus falou, vão e não pequem mais, nos convidando ao nosso trabalho íntimo, à nossa reforma, à nossa melhoria moral. Está tudo na nossa consciência. É claro que ninguém vai virar santo da noite para o dia, porém eu posso, através da minha consciência, do meu entendimento do que é errado e do que é certo, me melhorando aos poucos, que é essa a razão de estarmos aqui encarnados. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, o sal, a luz e os deuses. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o espírito durante o sono. Em artigos, a ortodoxia nem sempre amena dos espíritas. E ainda, uma reflexão sobre os espíritas que falam de política. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, nós vamos trabalhar a seguinte questão. Vejam que interessante. A questão diz assim: se na família são reunidos os espíritos compromissados um com os outros, como ficam os que se dividem geralmente pela separação do casal, que depois constitui cada um outras famílias, e não raro se dividem novamente e formam uma terceira família? Bem, vejam que complexa e interessante essa questão. Primeiro que nós temos que trabalhar por partes, porque, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Então, ele não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens haverão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, por que são espíritos compromissados? Porque geralmente, quando esses espíritos têm um mérito, no plano espiritual, eles fazem uma projeção, um projeto, um planejamento reencarnatório. Então, se eu tenho uma dívida e eu preciso vivenciar com aquele espírito que eu tive um desafeto ou alguma coisa que deu errado em uma das existências, eu posso combinar, de acordo com esse planejamento reencarnatório, de vir nessa existência e formar uma família com aquelas pessoas, porque eu preciso resgatar aquelas dívidas que eu contraí em outros momentos, em outras vidas. Porém, quando nós reencarnamos, nós sofremos aqui, ao reencarnar, a pressão de estarmos no corpo físico e vivendo as paixões humanas. Além do mais, nós temos as memórias, né, que foram, certamente, deixadas no inconsciente e não temos acesso a toda a recordação que poderíamos ter por lei divina, para nos proteger. Isso ocorre, então,
que muitas vezes lá no plano espiritual eu realizo um planejamento reencarnatório, concordo com ele, aqueles espíritos de passar a vida junto e cumprir aquela tarefa, mas chegando aqui, aquilo não vai ser cumprido. Eu acabo me desentendendo, eu acabo tendo problemas com aquela pessoa que eu já havia combinado. Então, nesse caso, não estamos falando aqui então de outros problemas relacionados ao casamento, tá? Então, nesse caso, pode ser que em algum momento aquele casal resolva se divorciar e vai formar uma terceira família ou uma segunda família, como aqui na questão a gente está trabalhando. O fato é que quando eu vou me divorciar, provavelmente eu também estou sofrendo os aspectos físicos pelas dificuldades que é inerente ao próprio espírito, aquele desenvolvimento que ele traz. Nem sempre eu estou de acordo com aquilo que eu estou vivenciando, nem sempre eu terei a paciência necessária para tolerar ou suportar pequenas dificuldades, e isso faz com que a pessoa tome decisões de se separar. Os espíritos, nas informações, dizem que quando há, ou por exemplo, violência, agressão, falta de respeito, o divórcio pode ser uma decisão sábia, não é verdade? E provavelmente todas as uniões posteriores, se aquela pessoa que se separou vai casar novamente, ela vai precisar então participar novamente, aprender e se desenvolver dentro daquele novo relacionamento. Sempre há o aprendizagem, sempre há aprendizagem em qualquer das situações. E aquela tarefa que não foi cumprida nessa vida, provavelmente terá que ser cumprida em uma outra vida. Bem, então vamos pensar sobre isso, né? Termos paciência, caridade e muita fé. Caríssimos amigos, nosso quadro das razões dos fatos, eu queria fazer algumas colocações para vocês aqui a respeito da água fluidificada. Coloquei na abertura, né, que quem já foi um centro espírita quase sempre vai ter lá o convite para receber o passe e depois é servido naqueles copinhos pequenos de cafezinho a água fluidificada. E a gente sabe, a gente fala aqui muitas vezes que a doutrina espírita, ela baseia-se num tripé de filosofia, religião ou moral, né, a parte moral do espiritismo, e a ciência. E o que nós vamos tratar aqui é um pouco do aspecto científico. Então eu vou fazer aqui quase que só leitura, porque são dados, são informações recolhidas de várias fontes e que não guardam necessariamente uma sequência muito lógica. Então, assim, a gente poderia colocar inicialmente que é uma experiência de transmissão de bioenergia, também é chamado por alguns estudiosos, um vocábulo, né? Um termo mais palatável, fora dos arraiais da doutrina espírita. E essa pesquisa feita por Oliveira e Barbosa no Congresso, foi apresentado, né, no Congresso Nacional de Meio Ambiente na Bahia, na Feira de Santana. Eu não tenho a data desse congresso aqui. Mas foi feito lá a apresentação ao vivo com 5 voluntários acostumados à aplicação do passe. Eles emitiram durante 3 minutos, fizeram a imposição de mãos sobre recipientes com 50 mililitros de água, destilada e mineral. E constatou-se depois que houve alterações na temperatura e na tensão superficial dessa água. Um outro estudo, segundo o médico Richard Gerbert, chamado, eu acho que é o livro, Um Guia Prático de Medicina Vibracional, ele colocou que pode-se estudar diversas emissões com a imposição de mãos, né? Seria a metabólica, que seria açúcar, bioelétrica, fluxo de íons pelas membranas, que seria absorvido
pela água, né? Biofotônica, que são os biofótons de ultravioleta pelo DNA, e Justa Smith, que é o nome de uma atividade de enzimas aqui, eu não conheço os detalhes aqui. E também Dolores Krieger, com aumento da hemoglobina, é ela que constatou, né, esse aumento de hemoglobina. Então, os aplicadores de hemoglobina também mexeram com a temperatura, com a taxa de hemoglobina, e aí entra o estudo de Mesmer, que foi um precursor do estudo do magnetismo, né? Campos fracos, campos magnéticos, etc. O Hernani Guimarães Andrade, no artigo Água Fluida, publicado na Folha Espírita, número 233 de agosto de 1993, cita o pesquisador americano Dr. Brehm, que fez durante 2 anos estudos espectroscópicos com água destilada e magnetizada por médiuns curadores. A imposição de mãos apresentou alterações moleculares. Depois colocou o frasco de água no meio de um grupo concentrado durante uma sessão espírita, sem imposição de mãos, e obteve os mesmos resultados. Isso é bastante interessante, porque valoriza inclusive as chamadas irradiações que se faz em algumas casas espíritas e que podem não só servir como substituto do passe presencial, mas também para a magnetização da água à distância, né? Douglas Dean, pesquisador inglês, mas radicado nos Estados Unidos, também comprovou a alteração molecular na água pela imposição de mãos. George Meek, em As Curas Paranormais, descreve pesquisa de Bernard Gredd, que após análise de espectroscopia de infravermelho, atestou significativas alterações no ângulo de ligação atômica em água magnetizada e diminuição da tensão superficial. Bate com aquele estudo citado logo no comecinho. Ainda aqui, agora vou apresentar algumas coisas que não existe uma comprovação científica, mas há alguns estudos apontando que a água magnetizada, a água fluidificada, poderia ter as seguintes propriedades. Inibiria a formação de radicais livres, aumentaria a produção de linfócitos, que é a defesa do organismo, melhoria da osmose da membrana celular, efeito rejuvenescedor, eliminaria íons que em excesso prejudicam a saúde e renovam a energia perispiritual. A sensitiva russa Eugênia Juna usou 2 recipientes com cevada regada com água, um comum e outro fluidificado. O resultado, o crescimento no segundo, que foi com a imposição de mãos, foi 50% maior. Aqui uma outra informação controversa, um estudo publicado no jornal Semeador, lá de 1986, de que a água fluidificada perderia o efeito após 24 horas. Esse estudo foi feito por Gregory B. e Michael S. Aqui acontece essa informação, outras informações que dizem contrário, de qualquer maneira, foi uma pesquisa feita por esses 2 pesquisadores que não estão necessariamente corretas. Veja que eu estou enfocando aqui só o problema da água, mas não do passe ou a imposição de mãos, sobre o tema que a gente vai falar em uma outra oportunidade, mas verificando o exposto até agora e lembrando que o corpo é 70% água, a gente pode imaginar que o passe também pode, o quanto o efeito do passe pode agir no organismo. E aqui, rapidinho para encerrar, uma última dica: se você tem dificuldade, mora longe de um centro espírita, faça o estudo do Evangelho no Lar. Rapidinho, um dia da semana, em horário fixo, reúna a sua família, põe uma jarra com água em cima da mesa, faça uma prece, abra o Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente, ou faça um estudo sequencial. Alguém lê um trechinho, comenta-se e depois a água ali estará automaticamente magnetizada pelos espíritos que visitarão o seu lar. Então esse é um hábito extremamente salutar para a harmonização do lar e para a energização de cada um de vocês. Se vocês quiserem mais informações, procurem saber, que a gente pode informar através do nosso e-mail. Um abraço.